E vamos lá, vamos comentar sobre o jogo. Iniciando, claro, com a escalação que, na minha visão, já começa errada. Quando eu abro o Twitter e vejo a escalação oficial que o Fluminense divulga com Guga de capitão, eu falei, não deve ser uma tarde muito agradável. Guga, capitão do Fluminense. Depois de ver a bizarrice do Canóbio, que foi capitão porque fala espanhol, olha que loucura, cara. Hoje tivemos que ver o Guga, o jogador que deveria estar numa equipe de menor investimento, sendo capitão do Fluminense Futebol Clube. Quando eu li aquilo, eu falei, a energia disso aqui não tá boa. Como é que foi a história do jogo? No primeiro tempo, o Fluminense poderia ter tomado um gol com menos de um minuto. Porque o Canóbio erra um passe na saída de bola e gera uma finalização que, para nossa sorte, vai em cima do Fábio. Mas não demorou para sair o gol, não. Com menos de 2 minutos, o Bragantino abre o placar, uma sucessão de falhas. Primeiro no cruzamento. Cadê o Guga? Cadê o Canóbio para marcar ali? A bola passa por todo mundo, vai para a esquerda. Cadê o Freite? Cadê o Fuentes? E o John, que não fazia gol há mais de 2 meses, abriu o placar 1-0 Bragantino. E não demora para sair o segundo gol. Com 4 minutos de jogo, o Bragantino fez 2-0. O Sacha amplia numa desorganização completa da defesa, de novo pelo lado esquerdo. O Fluminense toma gol pelo lado esquerdo com o Fuentes, com o René, com o Freite. Um troço de louco. Nem parece que esse time treina. Será que treina? A partir dos 2 gols relâmpagos, o Fluminense precisou, claro, fazer algo que ele não tem costume. O que é? Criar com bola no pé. Ter mais posse de bola que o adversário. E esse time não foi trabalhado para isso. Esse time foi trabalhado para quê? Vocês sabem. Ficar esperando, recupera a bola, sai correndo, ligação direta. E agora? Toma a bola aí, cria. Será que sai alguma coisa? É um dos problemas do trabalho. Só sabe jogar em transição. E não criava, só tinha a posse da bola. Aos 27, Vanderlan, lateral esquerdo emprestado pelo Palmeiras, do bico da grande área, chuta com perigo. O Fluminense, como eu falei, teve mais posse, claro, mas o que ele fazia com ela? Nada, porque o time não é treinado para jogar com bola no pé, gente. Mesmo hoje tendo entrado com o Lúcio Acosta como organizador. É só chutão para frente e correria. Enquanto tá ganhando, ninguém se importa. Quando perde, aí todo mundo passa a ver os problemas. O Fluminense ensaia uma pressão ali no finalzinho do primeiro tempo, mas deu 300 cruzamentos para quem? Para o Cano, de 1,75 m, e para o Lúcio Acosta, de 1,5 m. O que aconteceu? Nada. Mas no finalzinho, na única jogada trabalhada com bola no pé, o Hércules diminuiu. Ela começa com o Lúcio Acosta, que deu um ótimo passe para o Canóbio, uma visão de jogo. O Canóbio de primeira, inteligentemente cruza para o Hércules, que também de primeira diminui e recoloca o Fluminense no jogo. Foi a única jogada criada pelo Fluminense na etapa inicial, através do Lúcio, que não vinha fazendo uma boa partida. O Bragantino recua muito e deu muito campo para o Fluminense trabalhar. Mesmo que o nosso time não tenha criado muito, ele acaba tendo esse volume, fica muito próximo. E o Bragantino não marcava tão bem assim. 2-1, recoloca o time no jogo. Bom, vamos buscar o empate. Começa o segundo tempo, 2 minutos, gol dos caras. Cruzamento da direita. Cadê a marcação? O Guga, ao invés de dar o combate no cara, ele vai recuando. Ele dá campo pro camarada cruzar. E o que o cara faz? Cruza, pô. O Fuentes fica perdido, marca a bola, e o La Quintana faz 3-1. E aí eu falei, já era, não tem mais jeito. Só que o jogo era aberto. Por incrível que pareça, eu vou falar uma coisa que pode parecer contraditória, mas o jogo não era difícil. O Bragantino era muito inseguro dentro de campo, era um time de muita correria também, mas não conseguia cadenciar o jogo. O Bragantino tinha 3-1 no placar e não conseguia controlar o jogo. Então era aberto. Tanto que a gente faz o segundo gol, uma jogada um tanto quanto fortuita, mas que é gerada através de uma finalização do chute do Guga, que ele cruza, que ele chuta forte, o goleiro espalma no rebote, o Lúcio de esquerda coloca com inteligência para fazer o segundo gol. Aí a gente pensa, o gol recoloca o Fluminense no jogo. E foram 2 gols em momentos cruciais. Né? No final do primeiro tempo, o time não estava bem, só cruzando bola na área, e também nesse chute do Guga, onde o Fluminense não estava se encontrando, apesar do Bragantino, repito, em nenhum momento ter demonstrado segurança no 3-1. Aos 30, o Renato tira o Manuel e o Canóbio, numa mexida que eu nunca vi ele fazer. Geralmente a gente costumava acompanhar o Diniz, né, recuando o volante para a zaga. Foi o que o Renato fez, recua o Bernal para a zaga e coloca
o Soteldo. E aí o Renato, ele poderia tornar o Fluminense mais equilibrado. De que maneira? A gente até debatiu isso lá no grupo, no nosso grupo de WhatsApp. Um abraço para o Zé Roberto, concordei com ele. O Renato manteve o Serna pelo lado esquerdo e colocou o Soteldo do lado direito. Ora, como é que o Serna é útil, gente? Indo para o fundo, cruzando com a perna boa. E o Soteldo, no 1 para 1, ele jogando da esquerda para a direita, buscando o meio. Era só inverter para que o Fluminense pudesse ter mais volume ofensivo. O Renato não fez isso, manteve, colocou o Soteldo lá na direita e o Serna aqui na esquerda. O Serna é jogador que precisa de velocidade para poder criar alguma coisa. Sem velocidade, ele é inútil. E o Soteldo naquele cisca-cisca dele. Até que, aos 35, a gente toma o quarto gol e mais uma falha. O Guga escorrega e, assim, foi uma infelicidade, mas é incrível como a infelicidade acompanha o Guga. O Davi, o jogador da base, fica na cara do Fábio e toca com categoria de cavadinha para fazer 4-2. E o capitão Guga acaba tendo influência em 3 dos 4 gols do Fluminense. Que coisa, não? Aí no finalzinho o Renato tira o Acosta para colocar o Moreno e o Fluminense vai para o 4-2-4, para o tudo ou nada. O Renato põe o Serna para jogar por dentro junto com o Cano. O Fluminense até tem uma chance de fazer o terceiro gol. O Cleiton faz uma ótima defesa numa cabeçada depois de escanteio. Mas em 2 lances seguidos, o Bragantino teve a oportunidade de fazer o quinto. Poderia ter transformado numa goleada. O Borbas, na cara do Fábio, coloca a bola, sai no finalzinho. Era 2 contra 1, o camarada consegue perder o gol. E foi 4-2, podendo ser pior. Gente, esse resultado, esse desempenho, melhor dizendo, mostra como esse time é mal treinado. E não foram os 7 jogos sem perder que mudaram a minha convicção. O Fluminense continua com muitos problemas. Os problemas existiam nas vitórias e ficou evidente nas derrotas, quando acontecem muitas falhas individuais e coletivas. Hoje tivemos muita gente jogando mal. O Guga fez uma partida horrível, os zagueiros são risíveis, o Fuentes, como marcador, é um troço, é uma aberração. O Bernal, pelo amor de Deus, que jogador lento. Assim, mediano toda a vida, uma partida muito ruim. Eu vou livrar ali, talvez o Hércules, fez uma partida ok, né? E com boa vontade o Canóbio. O Lúcio Acosta, que vão dizer, não, Leandro, o Lúcio estreou bem como titular. Não é verdade. Ele foi decisivo nos 2 gols do Fluminense, mas a quantidade de passes que o Lúcio errou foi um negócio enorme. Eu não vou ficar emocionado porque ele participou dos gols. Eu torço para que o Lúcio ganhe a vaga, porque o Fluminense precisa ter um meia de criação. Tem muita desconfiança em relação a esse jogador em função do tamanho dele, da questão física. É um jogador de 31 anos, mas eu torço para que ele renda, seja o nosso titular, para a gente ter um meia de criação. Mas eu não vou ser oportunista aqui, só porque ele participou de 2 gols, que eu vou dizer que ele foi bem. Não, ele não jogou bem, jogou mal, mas foi decisivo. Participou ativamente. Teve visão de jogo no primeiro gol e foi muito inteligente. É claro, o Lúcio mostra que tem qualidade. Dá para ver, com poucos toques, é um jogador que sabe tratar bem a bola, sabe jogar bola. Mas não achei que fez um bom jogo. Agora, o restante, o Cano não viu a bola. O Serna, quando não tem espaço para correr, ele não cria nada. É a característica dele, precisa ter espaço, né? Então, foi um jogo individualmente muito ruim do Fluminense e coletivamente. Como eu tenho falado muitas vezes aqui, esse time é moldado para jogar de uma só maneira. Da mesma forma que eu cobrava o Fernando Diniz, a falta de flexibilidade dele, o Fluminense ter sempre o mesmo modelo, eu falo do Renato. Esse Fluminense, quando não abre o placar, pelo contrário, toma o gol, ele fica tonto, ele não sabe o que fazer. E hoje, insisto, não foi um jogo difícil. O Bragantino venceu por 4-2, poderia ter feito 5, poderia ter ganhado de 4-3. Não teve o jogo sob controle em momento nenhum. Se o Fluminense tivesse um pouquinho mais de qualidade, poderia ter até empatado o jogo em dado momento da partida. Porque o adversário parecia não acreditar que depois de 9 jogos sem vencer e 8 derrotas consecutivas, que estava vencendo por 4-2. O Bragantino vencia o jogo e dava espaço para o Fluminense trabalhar. É que o Fluminense estava numa tarde horrível. E o Renato não sabe o que faz. Eu nem achei que as mexidas dele foram ruins. Quando ele troca o Manuel e o Canóbio pelo Soteldo, eu não entendo também ter botado o Soteldo, né? Ele estava sem ritmo. Para alguns atletas,
ficar sem ritmo é motivo para não jogar. Para outros, não. Ele já entra e joga logo. Eu talvez teria colocado o Santi Moreira, mas vai lá. E essa troca de posição também eu discordo. Eu acho que o Serna tinha que ir para a direita, o Soteldo para a esquerda. Para aproveitar a melhor característica dos dois. Mas vai lá, ele recua o Bernal, coloca o time à frente. Mas o Renato, esse time parece que não treina. É um time que não tem qualquer organização, não tem jogada ensaiada. A defesa é um troço horrível. Isso é uma marca do trabalho do Renato, gente. Vocês viram a classificação do campeonato? O Fluminense tem a terceira pior defesa do brasileiro. O Fluminense tomou mais gol do que o Sport, que é o lanterna da competição, que só ganhou um jogo. Vocês têm noção disso? E chama a atenção porque é um time que joga no contra-ataque. Ora, se o time joga no contra-ataque, se joga mais fechado, pressupõe você ter uma defesa mais guarnecida, mas não. O Fluminense toma gol toda hora. Não tomou gol no América de Cali, porque coitado do América de Cali. Tem qualidade para isso. Mas pega os últimos jogos do Fluminense. Eu vou pegar aqui. Toma gol todo jogo. Cruzou bola na área, Deus nos acuda. E não precisa nem ser uma bola alta. Cruzou. Basta cruzar que o negócio complica. Olha, tomamos 4 gols hoje, um time que nos últimos 9 jogos fez 5 gols. Aí tomamos gol do Fortaleza, tomamos gol do América de Cali, tomamos 3 gols do Bahia. 3 gols do Bahia. Tomamos gol do Inter, aí contra o Grêmio a gente não tomou. Então, ó, se pegar os últimos jogos aqui, ó, desde o Cruzeiro, que o Fluminense gol de 2-0, o Fluminense só não foi vazado contra o Cruzeiro, o Grêmio e o América de Cali. Tomou 4 gols hoje, tomou gol do Fortaleza, do América de Cali no jogo de ida, Bahia, Internacional de novo, São Paulo, Palmeiras, Flamengo. Como é que um time que é moldado para jogar no contra-ataque toma tanto gol? Alguém tem uma explicação? Claro que tem, eu tenho a explicação. Esse time é mal treinado. E era mal treinado quando vencia. Não é porque perdeu hoje que passou a ser uma equipe horrorosa, desorganizada. Já era desorganizada. Já dependia de determinadas individualidades. E do modelo que acaba, que ao mesmo tempo ele prejudica, mas também ajuda. Por exemplo, o Serna. Esse modelo de contra-ataque para o Serna é fundamental para o Canóbio. Agora, tem certas coisas que saltam os olhos. O Guga, capitão do Fluminense, isso é um desrespeito à história do nosso clube. Jogador fraco, jogador limitado, jogador para atuar com todo o respeito no Juventude, no esporte. O Guga nunca teve qualidade para jogar no Fluminense. É um delírio coletivo, um negócio de protocolo do Guga. Protocolo Guga é o inferno, cara. Isso não joga nada, nunca jogou nada. Jogador de perninha curta, não tem velocidade, não procura linha de fundo, não tem drible, marca mal. O Guga é bom em quê? Em dançar? Ele é carismático, ele é um cara legal, ele parece ser bacana. Né? A Flu TV faz lá aquelas brincadeirinhas, ele gosta, ele samba e fica com a cabecinha para lá. Isso aí ele é bom fazer. Agora, jogar bola, ser um lateral e, porra, usar a nossa braçadeira de capitão. Sabe? Isso é uma sacanagem com o torcedor que tá vendo o jogo. O cara atrapalhou em 3 dos 4 gols, não marca ninguém. Pelo amor de Deus, sabe? Então, uma derrota merecida num jogo que tinha tudo para o Fluminense vencer. Não era um jogo difícil. Fica loucura você ver o placar e falar isso. Mas quem viu o jogo sabe, não foi um jogo difícil para o Fluminense. O adversário estava nervoso, tenso. O adversário que faz 3 gols, 3-1, 2-0, e depois ficou acuado. Depois que o Bragantino faz 2-0 com 4 minutos, os caras pararam de jogar, nem contra-ataque tinham. E o Fluminense, mesmo jogando mal, incomodava os caras. Então bastava ter jogado um pouquinho só hoje para trazer pelo menos um ponto, que já não seria um bom resultado. Mas foi o que aconteceu, a derrota por 4-2. E coloca muito bem esse trabalho do Renato. O Renato não é um treinador, ele mostra a sua pouca qualidade nos campeonatos de ponto corrido. O Renato nunca foi campeão brasileiro. Por quê? Porque ele não tem trabalho regular para um campeonato de ponto corrido. E ponto corrido, meus amigos, não tem jeito. Vai premiar os melhores. Vai premiar quem se planeja bem, vai premiar quem joga bem. Não estou falando de jogar bonito, estou falando de jogar bem. Quem tem regularidade. O Renato, ele é bom nas Copas. Joga ali fechadinho. O Fluminense agora vai jogar a primeira sempre fora de casa, o que é ideal para ele. Ele se fecha, deixa o adversário chegar, ele contra-ataca. Vai Serna, vai Canóbio, vai Hércules, solta o Martinelli. Nisso aí ele sabe fazer. E é mérito, tá?
mas é o mais fácil. Qualquer treinador faz esse trabalho de jogar no contra-ataque. Não precisa pagar 1.700.000 para um treinador. Você traz qualquer Ederson Moreira e Barroca da vida que vai fazer a mesma coisa. O Renato, né, tem peso, já foi campeão de Copas, ele é campeão de Copa jogando dessa forma. Agora, no brasileiro, onde você tem dificuldades de um jogo para outro, tem que ter regularidade, tem que saber dosar o elenco. Por que poupar os laterais hoje? Se você quem poupa elenco, time titular, é quem tem elenco de qualidade, que o Fluminense não tem. Então é no ponto corrido que a gente vê quem trabalha bem e quem muitas vezes dá sorte. Quem joga com regulamento debaixo do braço, como o próprio Renato falou na partida contra o Internacional. Então o Renato é isso, né? O copeiro, o treinador copeiro. Claro, é mais fácil. Joga fechadinho aqui, faz 2 linhas de 4, depois 2 caras rápidos para correr, recupera a bola, ligação direta, briga pela segunda bola, ou então acha um passe vertical, no ponto futuro sai todo mundo correndo. Todo mundo faz isso. Qual a dificuldade? É o trabalho mais fácil que tem para qualquer treinador no planeta, é o que o Renato faz no Fluminense, para ganhar quase 2 milhões de reais. É muita moleza, né? Essa foi a minha análise de Bragantino 4, Fluminense 2.